Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a camada de transporte, né? Isso aqui é tudo que eu tinha, né, preparado nos slides, né, a parte de fundamentos dessa camada. Iríamos falar sobre o DP, aqui na seção 2. Na seção 4 a gente fala sobre o TCP, que são os dois principais protocolos, né? São os dois únicos protocolos implementados no modelo TCP/IP da internet, né? E antes de falar do TCP, a gente tem que dar uma introdução aqui sobre a questão de transferência confiável de dados, que é a principal funcionalidade que o TCP oferece para a camada de aplicação. E aí, no final, aqui na seção 5, a gente fala de uma função, né, de um algoritmo especial do TCP, que é chamado de controle de congestionamento, né? E aí a gente fecha aí o assunto dessa unidade, ok? E aí, aqui tem muito assunto, eu vou tentar pincelar aquilo que eu considero essencial, tá certo? E aí os detalhes, vocês viram, tem no livro texto, tem no material didático que eu disponibilizei para vocês, aqui nos próprios slides também, tem alguns slides de suporte, né, que também dão mais informação, dão mais material para vocês entenderem melhor, né? Então, aqui eu vou, na aula de hoje, me concentrar no que eu considero essencial aí para vocês, tá? Então, começando aqui um pouquinho sobre os fundamentos da camada de transporte, né? Qual é o objetivo da camada de transporte? A camada de transporte, ela vai dar o suporte de comunicação para a camada de aplicação, que está acima dela, tá? Então, a camada de aplicação, ela está responsável, né, ou ela está preocupada com a gerência das mensagens, tá? Questão de criação, né, e de recebimento dessas mensagens da própria aplicação. Ela não está preocupada como esses pacotes irão chegar no seu destino, tá? Então, esse transporte, né, do ponto de vista da comunicação entre processos de aplicação, né, quem faz isso é o transporte, né? É claro que depois o transporte ele tem que se confiar nas funções que a camada de rede vai oferecer para ele, né? Então é sempre assim, a camada de cima, ela usa serviços da camada de baixo, né? Então a aplicação, ela está usando serviços da camada de transporte, e é claro que a camada de transporte também vai usar serviços da camada de rede. Então vocês podem visualizar a camada de transporte como se fosse uma comunicação fim a fim, certo? Ou seja, o host, são os hosts finais que estão se comunicando, ou seja, sou eu, cliente, por exemplo, que estou acessando algum servidor. Então, eu sou o host final, o servidor é outro host final, ele está muito distante de mim na internet, né? Ele não está na minha rede local, né? Ele está numa rede distante. Então, é como se eu criasse um túnel de comunicação entre o cliente e o servidor, certo? E para eu fazer uma transferência fim a fim, né? O fim a fim aqui é no sentido de entre os hosts finais, né? Então a camada de transporte ela vai fornecer essa transferência desses segmentos de transporte de um lado para outro, tá? E aí tem toda uma dificuldade de se fazer isso, porque vão ter aplicações, por exemplo, que vão ser mais simples e vão necessitar de um transporte mais simples, certo? E aí eles vão utilizar um tipo de protocolo de transporte. Mas tem outras aplicações que podem requerer, por exemplo, uma confiabilidade maior, né? Elas podem requerer, por exemplo, que os pacotes eles cheguem na ordem, porque vocês sabem que a internet é uma rede comutada por pacotes, e esses pacotes eles podem seguir diferentes caminhos, né? E nesses diferentes caminhos eles podem ter diferentes atrasos e podem chegar inclusive fora de ordem, né? Se você numerou a sua sequência de pacotes de 1 a 1000, por exemplo, né? Pode ser que o pacote 100 chegue antes do pacote 98, por exemplo, por causa de que o 98 atrasou demais, né? O 99 atrasou demais, o 100 chegou primeiro.
Isso pode acontecer, né? Então, a camada de transporte, ela pode ou não também se responsabilizar por entregar esses pacotes na ordem que eles foram transmitidos. Tá? Então, é uma funcionalidade a mais que ela pode oferecer. Né? Então, tem o TCP, por exemplo, ele tem essa capacidade de fazer isso, e o UDP já não tem, tá certo? Então, isso vai depender muito do que você precisa, do que você necessita na aplicação, e aí você escolhe um protocolo de transporte que seja adequado às suas necessidades da aplicação. Tá? E aí, é, esses pacotes que vêm da aplicação e descem, né, na pilha de protocolos para o transporte, eles precisam ser empacotados, transportados, né, e entregues no destino, ok? E no nível da camada de transporte, a gente chama esses pacotes de segmentos, ok? Segmentos de transporte. Então, aqui é só uma figurinha mostrando aqui a pilha de protocolos, né? Essa pilha aqui, ela está no modelo OSI, né, de 7 camadas, mas não tem problema. No modelo TCP/IP a gente teria 4 camadas, né? Mas aqui a transporte, ela está logo abaixo da aplicação, né, e logo acima da camada de rede. Então, tem uma troca com as camadas vizinhas dela, né? Ela recebe dados dos aplicativos, né, e faz as suas transformações no pacote e tudo mais, prepara o pacote, o segmento, né, para a transmissão, e aí passa para baixo para a camada de rede, e vice-versa, né? Quando ela está recebendo dados, né, quando esse host aqui, ele está recebendo dados, os dados eles vêm de baixo para cima, né? Então a camada de rede entrega para a camada de transporte esses segmentos, e ela vai fazer todo um trabalho de reagrupamento, né, porque ela é responsável por segmentar os pacotes da aplicação, né. O que é essa segmentação? É quando você pega uma mensagem maior, uma mensagem grande, você quebra em pedaços pequenos, menores, né, que a gente está chamando de segmentos, e ela tem que, por exemplo, colocar números de sequência neles, né, para fazer aquela ordem que eu comentei com vocês, né. Então, quando ela recebe esses dados, das coisas que ela tem que fazer é reagrupar todos esses segmentos que tinham sido quebrados antes, né, porque ela precisa entregar para a aplicação algo já mais pronto, tá? Então, ela precisa fazer, por exemplo, um reordenamento, né, no caso do TCP, ela precisa verificar se existe ou não a falta de algum segmento, porque no caso do TCP, como ele é um protocolo de transferência confiável, né, se ele identifica que um segmento não chegou, ele tem que pedir uma retransmissão para o transmissor. Né, isso na ótica do receptor, né, o receptor ele está recebendo os segmentos, e aí está lá, 1, 2, 3, 4, e aí o 5 não chega, né, então ele tem que pedir a retransmissão do 5, né, então tem todo um mecanismo para ele fazer isso, a gente vai aprender também nessa aula, ok? Então ele pede a retransmissão do 5, e aí quando o 5 chega, né, ele pode reagrupar isso dentro do conjunto dos segmentos e passa para a aplicação. Pessoal, se tiverem dúvidas, podem me interromper, tá? Então, estava falando aqui, falei da segmentação dos dados, né? Falei da questão da reagrupamento desses segmentos. Então, na transmissão, existe a segmentação, que é quebrar a mensagem em pacotes menores, né? Então, é a camada de transporte no emissor, no transmissor, né, que faz isso, e lá no receptor, lá no destinatário, né, ele tem que reagrupar esses segmentos, que é juntar de novo, né. Existem duas outras palavras para isso também. Quando você segmenta dados, né, de diferentes aplicações, porque, por exemplo, eu como um host da comunicação, eu posso ter diferentes aplicações rodando no meu dispositivo, tá?
E aí, essa organização qual pacote pertence a qual aplicação, quem faz isso, essa organização é a camada de transporte também, tá? Então, existe o que a gente chama, deixa eu só habilitar aqui uma coisa, um minuto. Existe o que a gente chama de multiplexação, certo? E também existe a demultiplexação. Certo? Multiplexação é quando você pega várias fontes vários fluxos de dados de diferentes fontes e você mistura para transmitir tudo junto, né? Seguindo uma dada ordem, tá? Uma organização. Então, a camada de transporte no transmissor, ela faz uma multiplexação, porque ela pega fluxos de dados de diferentes aplicações que está rodando no teu dispositivo, né? E precisa organizar isso, ele mistura de uma certa forma tudo isso, para poder transmitir pela tua placa de rede, né? Pela tua camada física. Então, a camada física, né, por exemplo, é um cabo que está ligando o teu computador ao teu switch, né? Ou então, se você tiver sem fio, né, seria ali a comunicação sem fio entre você e o access point que você tá acessando, tá? Então, é um canal só, é, uma, é, um, é um meio físico só na camada física, então precisa haver uma multiplexação. E aí, quando você pensa do ponto de vista do receptor, né, por exemplo, um receptor, vamos supor que seja um servidor web, tá, que tem lá uma página web que muitas pessoas estão querendo acessar aquela página, né? Então, existem muitas requisições, né, chegando no mesmo servidor, tá? Então, essas requisições, elas são pacotes vindo de diferentes fontes, tá? Então, lá chega tudo junto pela camada física, né, do servidor, e o servidor vai ter que pegar todos esses pacotes, subir todos eles na pilha de protocolos, né, e aqui na camada de transporte, ele precisa separar todas essas fontes, porque elas vêm de pessoas diferentes, né? Então, ela precisa passar para a aplicação todas as requisições independentemente. Então, precisa haver um processo de demultiplexação, ou seja, de você tentar tá chegando tudo misturado, você precisa separar cada um para sua casinha, né? Então, essa gerência quem faz também é a camada de transporte do lado lá do receptor, ok? Então, como é que ele identifica as fontes, né? É porque a camada de transporte, ela tem um endereçamento de portas, tá? Cada aplicação, ela roda numa porta diferente. Então, se no meu dispositivo eu tenho uma navegação na web, por exemplo, os meus dados de navegação na web estão indo para a porta, uma porta específica no meu cliente, né? E no servidor é a porta 80, né? Porque existem algumas portas, você já deve ter se deparado com isso, existem algumas portas que já são conhecidas, né? Por exemplo, a porta da web é a 80, a porta do DNS é a 53, a porta do FTP é a 20, a 21 e por aí vai, né? Então, cada aplicação ela tem uma porta diferente, e é por essa porta que vão passar esses segmentos para aquela aplicação, né? Então, essas portas conhecidas é quando a gente fala do lado do servidor, né? Do lado do cliente, ele também vai ter uma porta, mas são números mais aleatórios, por assim dizer. Não é a porta 80, por exemplo, né? É outra porta que tem do lado do cliente, né? Porque o cliente precisa ter uma porta, o servidor precisa ter uma porta, né?
E aí a comunicação vai passar por essas portas aí. Então, voltando aqui a esse slide, né? A camada de transporte, ela precisa rastrear as comunicações individuais, porque era isso que eu estava dizendo, né? As aplicações são individuais, os segmentos delas também, né? E aí precisa haver um rastreio disso aí, porque senão vai se misturar tudo, você não sabe de qual pacote é de qual aplicação. Então, a gente precisa identificar as aplicações, a gente precisa segmentar os dados, que é quebrar esses dados, e precisa reagrupar eles depois, que é o processo inverso de juntá-los, né? Se necessário, a camada de transporte também pode oferecer uma transferência confiável e na ordem, tá? Então, na ordem que ela foi, os segmentos foram gerados, vai ser a ordem que eles vão ser recebidos. Tá? Então, o TCP, por exemplo, ele oferece essa funcionalidade. Ela pode também oferecer mecanismos de tratamento de erros, ou seja, aquele negócio que eu estava falando, se um pacote não chegou, um segmento não chegou, ou se um segmento chegou corrompido, né, a camada de transporte pode oferecer esse tratamento de erros. O TCP também oferece isso. O UDP não, mas o TCP sim. E controle de congestionamento, certo? É outra funcionalidade que ele vai ficar monitorando como é que está a questão do congestionamento da rede e quando ele identifica alguns gatilhos, alguns eventos que acontecem que dizem para o TCP que, que a rede está congestionada, então ele vai tomar algumas ações para poder diminuir as taxas de transmissão, ok? Para poder baixar o nível de congestionamento na rede, tá? E tem outra função importante também da camada de transporte, que no caso específico do TCP, que não está aqui nesse slide, mas é o controle de fluxo. A gente vai falar sobre ele também aqui na aula de hoje, tá? Então, guardem esse nome aqui, controle de fluxo, que a gente vai falar depois. Ok? Então, aqui, nessa figura aqui, está mostrando justamente aquela questão dos canais lógicos de comunicação entre processos de aplicações. Então, por exemplo, se tem aqui um dispositivo com a pilha de protocolos implementado nela, né? Aqui no modelo TCP/IP. Aqui tem outro dispositivo, também com a pilha de protocolos. Você pode visualizar a camada de transporte como justamente fazendo uma conexão lógica fim a fim entre esses dispositivos. Tá? Então, uma aplicação vai se comunicar diretamente com a outra aplicação. Né? Vejam aqui que eu não estou preocupado como esses segmentos vão ser roteados pela internet. Essa preocupação quem tem que ter é a camada de rede, que vai estar abaixo da de transporte. Então, a camada de transporte está se preocupando com outras coisas, né, com a segmentação, com a multiplexação desses diferentes segmentos, com o endereçamento das portas, com a questão da transferência confiável dos dados. Né? Então, é como se você quebrasse um grande problema em partes menores, né? O grande problema, o que é? É fazer a comunicação total, fim a fim, entre esse dispositivo e esse. Né? Mas como é uma tarefa muito complexa, a gente precisa quebrar ela em partes menores e aí a gente coloca funcionalidades diferentes para serem feitas em cada nível das camadas. Tá? A camada de transporte ela vai se responsabilizar por algumas dessas tarefas, não todas, né? E aí, em conjunto, né, todas as camadas trabalhando em conjunto, aí a gente atinge o objetivo, né, dessa comunicação fim a fim de forma correta. Né? Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver. Aqui, essa figura mostra o processo de demultiplexação, né? Então, por exemplo, aqui tem um servidor, certo? Esse servidor aqui, ele pode, num caso extremo aqui, né?
ele pode ser um servidor de e-mail, ele pode ser um servidor web, ele pode também estar conectado a ele aqui uma telefonia IP, etc. Tá? E aí, todos os pacotes chegam, cada cozinha dessa aqui é como se fosse pertencente a uma dessas aplicações. Então, vejam que na camada física desse servidor aqui chegam vários pacotes de diferentes aplicações, e a camada de transporte ela tem que entregar para cada uma das aplicações o seu pacote correto. Né? Então, esse processo aí, como eu expliquei para vocês, quem faz é a camada de transporte, né? E ela também faz a questão de tratamento de erros, né? Ela verifica se esses segmentos, se existe algum que está faltando, né, que foi perdido pelo meio do caminho, ou se chegou algum corrompido, né? Porque a gente viu, a gente vai ver novamente lá quando a gente for falar da camada de enlace, né, e a gente viu na disciplina de transmissão de dados, que existem mecanismos para a gente fazer detecção e correção de erros. Né? Quem faz a camada de enlace faz isso, né, de forma mais pesada, assim, com algoritmos mais poderosos, tá? Mas a camada de rede também pode, ela implementa o protocolo IP, ele implementa um processo mais simples de detecção de erros, que é chamado checksum, né, que é uma checagem de um somatório dos bits daquele pacote, tá? E a camada de transporte também. Tá? A camada de transporte também ela tem uma verificação mais simples de erros, para saber se chegou correto ou não. É como se fosse assim, você pegasse todos os bits que estão contidos naquele segmento, fizesse algumas operações com eles, né, por exemplo, operações de ou exclusivo e de somas binárias, e aí você calcula um resultado dessas operações e você guarda esse resultado. Né? Aí você coloca isso dentro de um campo de cabeçalho do seu protocolo de transporte. E aí você transmite isso junto com a sua informação. Né? Aí lá no lado do receptor, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar os bits de novo do segmento, né? Vai fazer as mesmas operações que o transmissor fez, né? Com essas somas binárias, com as operações de ou exclusivo, e vai comparar o resultado com o resultado do checksum, que é o resultado que o transmissor guardou naquele campo de cabeçalho, né? E aí, se der o mesmo resultado, o receptor ele conclui que a mensagem não foi adulterada, né? Porque os mesmos bits deram o mesmo resultado das operações. Então aí mas se der diferente também, aí ele sabe que foi corrompido alguma coisa ali. E aí ele pode pedir uma retransmissão daquele segmento. Ok? Ok, que mais? Vamos seguir aqui nessa parte de fundamentos. Já falei aqui, né, que a camada de transporte ela fornece uma comunicação lógica entre os processos, né, esses processos aqui é o que a gente chama as aplicações, né, as aplicações rodando, né, em seus respectivos dispositivos, elas são os processos, e abaixo da camada de transporte, a gente tem a camada de rede, né, a camada de rede ela vai proporcionar uma comunicação lógica entre hosts, tá? Então, na camada de rede, ela tá mais visualizando realmente as máquinas, né? Porque a máquina tem um endereço IP, por exemplo, né? Já a camada de transporte, ela tá visualizando ali as aplicações, os processos, ok? Então, tem uma diferençazinha sutil aí. E aí tem uma analogia, como se num sistema de correios, tá? Por exemplo, as cartas que são enviadas pelos correios, elas seriam as mensagens da sua aplicação. Então, você, por exemplo, se tivesse uma mensagem muito grande, você teria que quebrar essa mensagem em diferentes cartas, tá? Mas aí, em cada carta,
ela é independente uma da outra, né? Você precisa colocar um endereço de origem e de destino daquela carta, né? Você coloca o nome, o endereço da rua, o número da casa, o o CEP, etc. Tá? Então, cada carta ela precisa ter todas as informações de endereço contidas nela. Tá? E aí, os processos que eu estou me referindo, das aplicações, seriam as pessoas que estão se comunicando. Né? Os hosts finais, né, são as casas. Tá? E o que é que seria o protocolo da camada de transporte e da camada de rede? Né? Na camada de transporte, é como se fossem os moradores que morassem nessas respectivas casas e eles fossem responsáveis por gerenciar o envio e recebimento das cartas. Então, se tem muitas cartas para, por exemplo, moram muitas pessoas naquela casa e várias delas estão escrevendo cartas para diferentes pessoas, vai ter um morador responsável naquela casa por organizar isso e colocar tudo na caixa de correio, né? E vice-versa, se chegam muitas cartas na porta dele, né, ele precisa recolher todas essas cartas e entregar cada uma corretamente para os moradores daquela casa. Então, quem faz isso, essa gerência, é a camada de transporte, né, a questão da segmentação, do reagrupamento, da multiplexação, da demultiplexação. Já a camada de rede não vai ser o morador da casa quem vai fazer, né, a camada de rede vai ser o carteiro, certo? Vai ser os correios propriamente dito, né? Que vão lá pegar aquela carta na sua caixinha de correio e vai andar pelas ruas, né? Vai andar pelos caminhões dos correios para entregar a carta no destino dela, né? Que é justamente a analogia do roteamento dos pacotes pela internet. Okay? Então, essa figurinha aqui, ela mostra justamente essa comunicação fim a fim, né? Você tem aqui um, um cliente, por exemplo, aqui, né? Localizado nessa rede, e tem um que está acessando algum serviço desse servidor, né? Então, esse cliente, ele tem uma pilha de protocolos, ele tem uma camada de transporte, né? Responsável por ele, né? E esse servidor, do mesmo jeito, ele tem também uma pilha de protocolos e tem uma camada de transporte lá. Então, essa camada de transporte desse servidor está se comunicando fim a fim com a camada de transporte desse cliente. E aí toda essa gerência aqui dessa troca de segmentos, né, vai ser feita pela camada de transporte. Vamos continuar aqui. Então, estava falando para vocês que no modelo do TCP/IP existem dois protocolos de transporte implementados, tá? Tem o UDP e o TCP. O UDP é User Datagram Protocol, né? E o TCP é Transmission Control Protocol. E aí, qual é a diferença básica entre os dois? Né? O UDP, ele não proporciona confiabilidade na transmissão, ou seja, ele é um protocolo de transporte não confiável. Já o TCP, ele é um transporte um protocolo de transporte confiável. Essa confiabilidade aí é no sentido de garantir que os pacotes vão chegar corretos do outro lado, né? Ou seja, que não haverá perda de pacotes, né? E não haverá pacotes corrompidos. Tá? Isso é o que é a confiabilidade. Okay? A outra diferença principal entre os dois, o UDP é não orientado à conexão e o TCP é orientado à conexão. O que é que significa isso? Quando um protocolo de transporte não é orientado à conexão, é porque não precisa haver uma apresentação prévia entre os dois hosts que estão se comunicando, ou seja, eles não precisam conhecer um ao outro, tá? O transporte dos segmentos acontece entre eles
sem haver um aviso prévio que algo vai ser transmitido, tá? Então, eu simplesmente quero, por exemplo, eu, Emanuel, estou querendo enviar algo para o João, tá? Então, eu não vou dizer antes para o João, João, aqui é o Emanuel, eu quero te transmitir algo. Não, eu simplesmente transmito algo para o João, sem ele estar esperando, entendeu? Então, essa orientação à conexão é isso, né? O UDP, ele não espera ninguém para transmitir, tá? Ele simplesmente sabe qual é o endereço do João. Quando ele tem algo para transmitir, ele pega, cria aquele segmento e transmite, sem um aviso prévio. O TCP não. O TCP ele é orientado à conexão, ou seja, ele precisa haver uma conexão estabelecida previamente, anteriormente, entre eu e o João, para eu poder transmitir algo para ele, né? Porque tem toda aquela questão de controle de erros, né, de tratamento de erros. Então, o João, ele precisa estar, de certa forma, sincronizado comigo para saber quais são os segmentos que eu estou transmitindo, quais são os números de sequência dos segmentos que eu estou transmitindo para ele saber se tem alguma coisa faltando ou não, por exemplo, porque se ele identificar que tem algo faltando, ele tem que pedir para mim uma retransmissão. Então, esse controle do estado dessa conexão precisa existir, do TCP poder entregar para a aplicação uma transferência confiável, né? Como o UDP não se preocupa com isso, então o UDP tanto faz para ele se está na ordem, se não está na ordem, porque ele não tem, não é função dele entregar na ordem, né? Tanto faz se o pacote foi perdido ou não, se o pacote chegou errado ou não, porque ele não entrega essa confiabilidade, né? Ele vai simplesmente fazer aquele papel simples do transporte, que é o que? Segmentar e reagrupar, né? E multiplexar e demultiplexar, ou seja, ele vai separar o que é de cada aplicação, certo? E ele vai quebrar a mensagem em pacotes menores e reagrupar isso depois. Basicamente é isso que o UDP faz, né? E o TCP não, o TCP tem toda a parte de tratamento de erros, o TCP tem controle de fluxo, o TCP tem controle de congestionamento, o TCP ele precisa ter uma apresentação inicial entre os hosts para um se apresentar para o outro, que é o que a gente chama do apresentação de 3 vias, tá? O Three-Way Handshake, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais tarde, né? Apresentação de 3 vias, que é justamente essa apresentação inicial que o TCP precisa fazer entre os hosts para estabelecer essa conexão aqui, ok? Então, aqui, multiplexação e demultiplexação, eu já falei sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu marquei como importante. Não, já falei. Segmentação, reagrupamento também, eu já comentei bastante com vocês, né? Mas tem essa figurinha aqui que pode facilitar um pouquinho mais o entendimento, né? Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho lá em cima dados da camada de aplicação, essa mensagem, ela sendo grande, né? Eu preciso quebrar ela em partes menores, tá? Então, tanto desse lado aqui, ó, eu tenho o UDP, certo? Desse lado aqui, eu tenho o TCP. Então, vejam que tanto o UDP como o TCP, ele precisa segmentar os dados. Então, ele quebrou em parte 1, parte 2, parte 3, o UDP fez isso, o TCP também fez isso, parte 1, parte 2, parte 3. Então, na camada de transporte também, cada partezinha dessa que vira um segmento, ele precisa ter um cabeçalho para ele, ok? De identificação, né? E dentro desse cabeçalho vão ter informações necessárias para o funcionamento desse protocolo, na camada de transporte. Então, por exemplo, uma das coisas que precisa sempre ter
é a identificação da porta que aquela mensagem pertence, ok? Então, a porta de origem, que é a porta do cliente, por exemplo, e a porta do destino, que é a porta do servidor, né, precisa estar aqui dentro do cabeçalho. Então, aqui o UDP, por exemplo, o cabeçalho do UDP, ele fornece essa informação de origem e destino. Okay? O TCP também. O TCP precisa também das portas. Mas como eu falei para vocês que o TCP ele precisa realizar muito mais coisas, outras tarefas que o UDP não faz, então ele precisa também ter outras informações dentro do cabeçalho dele. Ele precisa ter um número de sequência de cada um dos segmentos, que é para garantir a questão da entrega na ordem, né, dos pacotes. Ele precisa ter a questão do reconhecimento desses pacotes para justamente identificar se precisa ou não retransmitir aquele segmento. Então, ele precisa ter essa informação de reconhecimento aqui no cabeçalho. Ele precisa ter informações que vão ser usadas pelo controle de fluxo e pelo controle de congestionamento. Então, vejam que tem muito mais funções que ele faz, então ele precisa de mais dados de controle que devem ser inseridos aqui no cabeçalho. E aí vocês podem já me perguntar, aí, professor, e como é que vai caber tudo isso dentro do cabeçalho do TCP? Aí a resposta é, o cabeçalho do TCP ele é maior do que o cabeçalho do UDP. Tá? O UDP, o cabeçalho de cada segmentozinho desse aqui, ele tem um tamanho de 8 bytes, ok? Já o do TCP, ele tem um tamanho de 20 bytes. Então, veja que é mais do que o dobro, né? Porque ele necessita de mais informações para funcionar, ok? Isso aqui é do lado da transmissão, né? Do lado da recepção, vai fazer as funções que o receptor precisa fazer, né? Por exemplo, de retirar esses cabeçalhos todos, né? Reagrupar esses dados para mandar para cima para a camada de aplicação. Aí, essa parte aqui da aula é falando da questão dos endereçamento de portas, que eu falei para vocês, né? O número de porta é um número de 16 bits, né, que fica dentro de campos do cabeçalho, tanto do TCP como do UDP, né? Então, o número de portas vai de 0 até 65.535, né? Só que existem aquelas portas que são conhecidas e as portas que são de uso genérico, né? Então, de 0 a 1023, justamente aquelas portas mais conhecidas. Então, toda vez que um pacote ele está trafegando pela internet, né? Esse pacote no cabeçalho do transporte precisa ter a porta de origem, a porta de destino. Então, por exemplo, ó, nessa minha figura aqui, eu tenho um servidor web, né, que eu estou chamando aqui de B. Ele está se comunicando com duas máquinas, tá? Tem aqui um cliente web que é o host A, tem um cliente web que é o host C, tá? No, no host A, eu só tenho um fluxo de dados, né? Acessando uma página web aqui desse servidor, e no C eu tenho dois fluxos de dados. É como se eu tivesse dois navegadores abertos, por exemplo, né? Utilizando duas portas diferentes. Né? Então, esse cara aqui está acessando duas páginas diferentes do mesmo servidor, né? E esse cara aqui está acessando uma página só. Então, vejo aqui no host C, cada pacotinho aqui de requisição que está saindo aqui do host C, ele precisa ter um endereçamento de porta e um endereçamento IP, tá? O de porta é na camada de transporte, e o endereço IP é na camada de rede. Né? Por que eu preciso ter os dois endereçamentos? Porque eu vou mostrar para vocês para retirar qualquer tipo de ambiguidade. Tá? Eu vou mostrar aqui que é necessário. E aqui no servidor,
vejam que existe aqui, está chegando tudo junto aqui pela camada física dele, né? E lá na camada de transporte ele precisa separar esses fluxos. Então, quem faz essa separação, essa demultiplexação, que está até escrito aqui, ó, é justamente a camada de transporte desse cara aqui. Porque existem 3 processos de aplicação rodando independentes aqui, né? Porque esse primeiro processo está se comunicando com esse processo aqui, desse cara que está gerando esses pacotes, né? Esse segundo processo está se comunicando com esse outro segundo processo aqui desse cara, né? E esse terceiro processo está se comunicando aqui com o host A. Então, vamos ver aqui a questão dos números de portas, para vocês verem. Ó. Os pacotes que saem aqui do host C, eles têm como porta de destino a porta 80, estão vendo? Ó? Porta 80 de destino, porta 80 de destino. Por quê? Porque a porta 80 é uma porta conhecida já, né, das aplicações web, né? Mas a porta 80, ela é uma porta do servidor, certo? Que é o destino. A porta de origem, ela tem um número diferente aqui, tá? Vejam que a porta de origem para esse fluxo aqui, ela é uma, né? Para esse fluxo, ela é outra, porque são 2 processos diferentes rodando na mesma máquina. Como eu falei para vocês, como se fossem 2 navegadores abertos. Então, ele precisa identificar com números diferentes as portas desses navegadores, tá? Para não misturar uma com a outra. E o endereço IP de origem e destino, né? É a mesma coisa. O endereço IP de origem ou de destino é o host B, que é o servidor B, né? E do IP de origem é o host C. Então, aqui é igual, aqui não muda. Agora, vamos ver aqui do host A, né? O host A, ele também tem uma porta de destino, que é a 80, que é a porta do servidor. Ele tem uma porta de origem, que é a 26145, né? Que, por coincidência, é a mesma porta de origem desse cara aqui, ó, 26145, e aqui aparece a ambiguidade que eu falei para vocês. Vejam, ó, que se esse endereçamento fosse feito somente por número de portas, corre o risco da porta de origem e destino ser a mesma, que a porta de destino vai ser a mesma, porque é a 80, ok? Mas a porta de origem aconteceu de ser a mesma, que 26145, mas eles pertencem a fluxos de dados diferentes. Então, essa diferenciação vai ser feita agora pelo endereço IP. O endereço IP de destino é o do B, ok, é o servidor, mas o endereço IP de origem aqui é diferente. O endereço IP do host C vai ser diferente do endereço IP do host A. Então, quando eu faço em conjunto o endereçamento da camada de transporte pelas portas, o endereçamento da camada IP pelos endereços IP das máquinas, eu tenho que esse pacote aqui, ele vai ser independente, né, desse pacote aqui. Eles vão ser identificados de forma independente, de forma correta, né, quando eles chegarem aqui no servidor, né? Porque o servidor, quando preparar as respostas para esses caras, ele vai preparar uma resposta onde também ele vai colocar uma porta de origem, uma porta de destino, só que agora vai ser ao contrário, né? A resposta dele, a porta de origem vai ser a 80 e a de destino vai ser a 26145, para cá também, certo? Vai ser a mesma coisa, mas na resposta dele, os endereços IPs vão estar diferentes. O endereço IP de origem vai ser do servidor, vai ser o B, mas o endereço IP de destino vai ser diferente. A resposta para esse cara vai ser o IP do C, né, e a resposta para esse cara aqui vai ser o endereço IP do host A. E aí eles vão seguir caminhos diferentes e cada um vai chegar no seu destino.